Galera, se tem uma lei que ninguém pode fugir dela, é a lei da semeadura. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu falei pra vocês que Alexandre de Moraes estava entre a cruz e a espada sobre autorizar ou não Bolsonaro viajar para os Estados Unidos. E qualquer uma das decisões que ele tomasse traria problemas, trariam consequências. Mas, se ele permitisse que Bolsonaro viajasse, eu acredito que as consequências seriam menores. Agora, olha o tamanho do problema que esse cara se meteu. Vejam isso. A não ida do presidente Bolsonaro foi um tiro no pé gigantesco. Eu costumo dizer que foi o segundo maior tiro no pé que foi dado no Brasil esta semana foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A primeira, obviamente, foi a questão do próprio vídeo em cima do Nicolas, que, na verdade, essa questão do Pix se transformou num grande tiro no pé do governo Lula, mas o segundo tiro no pé foi não deixar o presidente Bolsonaro ir a essa posse. E eu vou te dizer por quê. Eu avisei. Ele fortaleceu a pessoa da senadora Michele Bolsonaro. Está eleita já. Se a Michele Bolsonaro estava sendo cogitada para ser uma segunda senadora no Distrito Federal, aí onde você mora, eu quero te dizer que essa decisão do Alexandre de Moraes elegeu a Michele Bolsonaro. E olha que eu nem a vi ainda. Agora você imagina quando ela chegar na cerimônia, provavelmente a gente pode fazer essa projeção, uma mulher bonita, que sabe se colocar, se comunica bem, inclusive surpreendeu o próprio presidente Bolsonaro, quando foi a um evento ou dois e a viu falando numa igreja e ele falou, ele mesmo confidenciou, eu nem sabia que a minha mulher falava tão bem em público. E ela se mostra alguém com uma capacidade de comunicação surpreendente. Segunda coisa que nós não sabíamos é que o Alexandre de Moraes talvez tenha ficado com medo do Nicolas e dizendo assim, se eu libero o Bolsonaro, eles vão fazer um arraso nas redes sociais. Vão botar ovo para tudo que é lado, vão dizer que o cabeça de ovo cedeu, então eu não vou ceder. Sabe o que aconteceu, Paulo? Hoje a comunidade internacional inteira sabe de tudo que está acontecendo no Brasil. Para você ter uma ideia, saiu no The Guardian, saiu na Associated Press, saiu no New York Times, na Reuters, até na Al Jazeera, em tudo que é lugar, no New York Times, todas... Pessoal, para vocês terem ideia, eu moro na Europa, vocês já sabem disso, e aqui não se fala de outra coisa, só se fala disso, só se fala disso. Inclusive a Giorgia Meloni, que é a responsável pela Itália, né, é o ícone da direita na Itália e atual responsável pelo governo, ela já deu declarações fortíssimas em relação a isso. Ele conseguiu atrair um holofote que não era bom para a imagem dele, que já não é boa dentro do próprio Brasil. Agora, ele está se colocando numa posição mundialmente contra a democracia. Afinal de contas, como o repórter, vai explicar muito bem explicado para vocês, o Bolsonaro não foi condenado. Ele é um ex-chefe de Estado. Não faz o menor sentido dizer que ele vai fugir. Isso não tem nexo. Levando em consideração o que eu sempre digo, o tamanho do capital político que o Bolsonaro tem no Brasil. Ele é um forte candidato a se eleger em 2026, embora atualmente ele esteja inelegível. Esses são processos que cabem recursos e podem ser revertidos. Ou seja, ele não vai abandonar o Brasil. Isso aqui que o Alexandre de Moraes fez, na minha opinião, foi uma demonstração de força. Ah, não, eu não vou ceder. Só que ele acabou, sim, dando um grande tiro no pé. Vamos ver. As mídias, ou seja, o mainstream jornalístico mundial está reportando que o presidente Bolsonaro não vai, porque foi impedido pela Suprema Corte. E com isso, você transformou a situação que o Alexandre de Moraes tinha ali meio sob controle somente do Brasil, ninguém falava sobre isso. Agora, todos sabem que no Brasil nós temos um presidente da República que está sendo detido por uma decisão política, já que ele não está condenado, como você colocou no início do programa. E mais do que isso, hoje o mundo já sabe que o Brasil tem quase 2.000 presos políticos, que tem exilados, quase 400 pessoas exiladas do país, pedindo asilo político em 4, 5 países, inclusive alguns europeus. Então você veja, Paulo, que foi um tremendo tiro no pé. E vou além, a terceira questão, Eduardo Bolsonaro.
Eu estava ao lado do Eduardo Bolsonaro ontem, eu vi a foto que você colocou daquele evento. Foi um curso que o Paulo Figueiredo fez para os políticos que estão vindo aos Estados Unidos para posse, para eles se prepararem para entender a conjuntura aqui dos Estados Unidos, para entender como que os Estados Unidos lidaram com esses 4 anos de governo Biden e por que a sociedade americana reagiu. Ele explica o que está acontecendo. E só que eu estava nesse curso quando o Eduardo Bolsonaro recebeu a informação de que o próprio Congresso fez uma publicação dizendo que Bolsonaro é um patriota, amigo dos Estados Unidos e deveria comparecer à posse do presidente Trump. Essa manifestação, sabe o que acontece, Paulo? Hoje o Eduardo Bolsonaro se transformou na principal liderança das relações exteriores da oposição no Brasil. Ele consegue rivalizar, ouso afirmar, que hoje Eduardo Bolsonaro consegue rivalizar, inclusive com Celso Amorim. Se nós temos um chanceler do governo, que é uma personalidade que faz todo aquele trânsito de informações, que não é o Mauro Vieira, que não é o oficial, hoje nós temos um deputado federal, filho do ex-presidente da República, que simplesmente tem trânsito no executivo e no legislativo da maior potência mundial. Então eu estou te dizendo uma coisa, o Alexandre de Moraes conseguiu eleger a Michelle, talvez tenha ajudado até a eleger o senador Eduardo Bolsonaro, e talvez até o Flávio Bolsonaro, que também estará lá, ou seja, também conseguiu transformar o Eduardo Bolsonaro numa liderança diplomática ou internacional, Isso ou das é relações internacionais, muito bom, porque ele estará na cerimônia representando o pai dele, e a Michelle ao lado representando o marido. Você tem ideia do que é isso, Paulo? Ou seja, eles acharam que iam sair por cima e na real, eles prejudicaram mais ainda o governo. Afinal de contas, para os Estados Unidos, nem existe, basicamente falando, o representante do Brasil é sempre o Eduardo Bolsonaro, que é quem está sempre lá junto com o Trump, que agora eleito e hoje, a partir de hoje, empossado, as relações entre a direita brasileira, a oposição ao atual governo aqui do Brasil, com o atual governo americano, estão cada vez mais estreitos esses laços, e isso vai beneficiar certamente a direita, graças a Deus, aleluia, porque nós precisamos tirar o Lula daí da presidência, porque o Lula está quebrando o Brasil, né? Infelizmente, o que nós vemos hoje é uma política de terra arrasada no Brasil. E para vocês terem ideia do que eu tô falando para vocês, olha o que o Metrópolis publicou. Trumpista Bannon anuncia Eduardo Bolsonaro como futuro presidente. Steven Bannon afirmou que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, será presidente do Brasil em um futuro não tão distante. Conhecido pelo trabalho como estrategista e ex-assessor de Donald Trump, ele é um dos mentores dos bolsonaristas. Bannon tem aproveitado que políticos de direita de diferentes partes do mundo estão nos Estados Unidos para a posse de Donald Trump para realizar alguns encontros. Um deles foi um almoço realizado neste domingo que contou com a presença de parlamentares brasileiros do Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro. No evento, o trumpista defendeu a ideia de que o deputado chegará ao cargo mais alto da política brasileira. Abre aspas. Essa é uma das pessoas mais importantes no nosso movimento pela soberania ao redor do mundo. E acho que um dia, em um futuro não tão distante, será o presidente do Brasil, disse Bannon. Eduardo concordou com a possibilidade e defendeu que a direita pode voltar ao poder no Brasil em 2026, com a eleição do pai dele, Jair Bolsonaro. Vale lembrar, aí a militada do Metrópolis, que o ex-presidente está inelegível após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que condenou por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha de 22. Isso aqui é uma piada de mau gosto. Steve Bannon também aproveitou o momento e criticou o fato de Jair Bolsonaro não ter sido autorizado a viajar para acompanhar a posse de Trump. Ele afirmou que o político é um lutador pela liberdade. O passaporte de Bolsonaro está retido pela Polícia Federal por causa das investigações sobre o possível envolvimento dele com os planos de um golpe de Estado em 22. Tá aqui a publicação que ele fez no Instagram, né? Isso aqui, pessoal, é para vocês terem noção do baita pipoco no pé que o STF deu no próprio pé. Assim, graças a Deus,
Jair Bolsonaro não caiu para baixo, ele caiu para cima. E agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos, que eu acredito que Donald Trump vai entrar pesado nessa situação de censura e regulamentação das redes sociais e controle da população em relação ao governo brasileiro. Afinal de contas, o Trump e o Lula não estão se estranhando de hoje. Já tem, Inclusive, o Lula xingou o Trump, e nessa brincadeira de xingar, ele disse que o Trump era o novo símbolo ali da galera lá da Alemanha em 1940 e qualquer coisa. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, é porque no Brasil, os políticos têm o hábito de fazer ofensas à honra de outros políticos, ofensas graves. Tipo, chamaram Bolsonaro de gênio, tipo, chamaram ele de outras coisas, inclusive o mentiroso do Janones chamou ele de cane, vocês já sabem o quê. Então, e eles acham que o povo lá fora, que os políticos de fora aceitam receber esse tipo de ofensa. Mas não é bem assim, não. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!